sejam bem-vindos a mais um Webterra Podcast e hoje estamos aqui com a Bárbara Botega para falar um pouquinho sobre a trajetória dela, ela que já tem aí uma vasta experiência, né, em gestão pública. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, aqui em Montes Claros, essa terra boa, ensolarada, de gente trabalhadeira. Verdade. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Bacana. Imagina, o prazer é nosso. Para iniciarmos, então, vamos falar aí para o público, né? Acho difícil alguém não conhecer, mas vamos falar quem é a Bárbara Botega e um pouquinho da sua trajetória aí na vida pessoal e também profissional. Nossa, mas só isso dá um podcast inteiro? Gostei. Vou resumir Sim. um bocadinho. Mas acho que a primeira coisa, eu sou a Bárbara, mãe da Tereza e do Alexandre. Esposa do Guilherme. A gente, mulher, a gente exerce muitos papéis ao mesmo tempo. E cada um deles nos fazem crescer, nos fazem ser melhor e nos completam, né? Sim. Então, eu formei em Direito, cheguei a cursar também Ciências Sociais, tenho empresa, sou empresária e também uma experiência realmente bastante interessante. Eu costumo dizer que foi um pós-doutorado que eu vivi dentro do governo de Minas, passei por várias áreas dentro do executivo estadual e terminei, né, até esse momento a minha contribuição no executivo como secretária de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. Passei pelo desenvolvimento econômico, pela Invest Minas, fui secretária de comunicação adjunta também, mas terminei essa minha contribuição no executivo como secretária de Cultura e Turismo, saí por necessidade eleitoral para me descompatibilizar, me descompatibilizei e hoje eu estou como pré-candidata a deputada federal pelo Partido Novo em Minas Gerais. Muito bom. Resumi. Sempre buscando crescimento. Isso sempre é bom. buscando um crescimento, mas mais que isso, para além de um crescimento pessoal, é entendendo como que a gente pode se servir de uma maneira diferente, estratégica, alcançar um número maior de pessoas. Meu objetivo, de fato, enquanto gestora pública, é impactar o maior número possível, melhorar a vida de mais pessoas sempre que possível. Excelente. Entendi que o caminho do legislativo precisava de uma mulher forte, corajosa, preparada, e essa expertise dos últimos anos me capacitou para isso. E aí está a Bárbara. Agora eu estou aí nesse propósito. Que maravilha. E conte pra gente como iniciou a sua trajetória política. Com muita indignação, eu não tenho parente político, não tenho nenhum vínculo direto, assim, não tenho uma história focada nisso, mas desde 2014, bastante indignada como que as coisas aconteciam no país. Eu conheço o Partido Novo, e me encanto com a possibilidade de ter uma política diferente, da gente fazer algo realmente inovador e indo ocupando espaços importantes, e a mudança sempre se dá através do campo democrático e mostrando que é possível de fazer de uma forma diferente. Afinal, se a gente quer resultado diferente, fica todo mundo reclamando, Sim. mas poucos partem para a ação. A gente teria que agir também. Então, você quer ganhar na Mega Sena, mas não joga. Exatamente. A gente reclama que está muito ruim, mas também não tem paciência ou não tem disponibilidade para poder ocupar aqueles cargos ou ocupar aquele espaço que por muito tempo e ainda hoje é ocupado por pessoas de caráter duvidoso. E não todas, obviamente, Sim. mas que a gente precisa de ter uma renovação, e para ter mudanças efetivas a gente precisa se colocar à disposição. E eu, como uma pessoa realizadora que gosta de entregar, não podia ficar só achando ruim sem dar minha contribuição. Então, por muito tempo eu dei minha contribuição nos bastidores e agora me sinto preparada e capacitada para contribuir já na linha de frente como deputada, se Deus quiser, federal,
em Brasília para a gente continuar trabalhando e servindo de um jeito diferente. Muito bom. Você citou algo interessante aí, né? Você então não tem nenhum parentesco com pessoas relacionadas à política. E é engraçado porque várias pessoas que a gente entrevista aqui, ou é neto de político, ou é filho, é sobrinho. Como surgiu o seu amor? Ou então, até mesmo nessa coragem de realmente falar assim, eu vou entrar nesse ambiente político. Porque a gente sabe que não é fácil, ainda mais vindo, né, para uma mulher vindo, né? A gente sabe que, querendo ou não, existe aí uma dificuldade maior. Uma dificuldade maior e é um ambiente, querendo ou não, né, mais voltado para o público masculino. E as mulheres hoje estão mostrando essa coragem, que elas podem também. Fale pra gente aí como surgiu essa coragem. Eu tenho uma sensação muito clara que Deus, ele faz o meu caminho. Ele me guia de alguma maneira. De uma maneira tão leve e interessante que me dificulta responder essa pergunta. As coisas elas acabam acontecendo de uma maneira que eu só posso dizer que é guiada mesmo por Deus, porque eu não nasci querendo ser isso, eu nunca pensei em ocupar esse tipo de cargo até pouquíssimo tempo atrás. E as coisas foram acontecendo e me levando para esse espaço. Quando eu estava secretária, né, de Cultura e Turismo, eu estava muito satisfeita, cheia de planos, projetos, sonhos, entendendo como que poderia transformar aquilo e incentivar mesmo a cultura e o turismo no estado de Minas Gerais através de ações concretas. Eu sou muito pragmática. Mas, ao mesmo tempo, quando eu recebo a ligação do governador Zema e do governador Matheus Simões, meus dois queridos governadores, e fala, Bárbara, a gente precisa de você, eu sou leal, eu sou do time, e eu entendo o que eles falavam. Falavam assim, você tem histórico, você tem resultado, você tem entrega, você é leal e você tem de verdade chance de ganhar. Então, nós queremos que você vá para Brasília, especificamente para Brasília. É estadual, e aí você não recusa, porque eu também sou time, eu também sou grupo, eu também sou leal, eu carrego isso dentro de mim. Então, a escolha por estar nessa linha de frente agora foi muito trabalhada, muito pensada entre um grupo. Esse grupo que está junto tem 10 anos, que foi dentro do Novo, que eu me forjei política, me construí, aprendi o que é, mas de uma maneira completamente diferente dessa outra politicagem, digamos assim, que existe por aí. Então, eu sinto a presença mesmo de Deus nos últimos 10 anos me levando para essa posição hoje, e tenho uma convicção no meu coração de que vou chegar a Brasília assim também. Amém. Que bom ser guiada por Deus, né? Bárbara, na sua opinião, existe diferença entre política e politicagem? É muita, porque quando nós somos, o ser humano é um ser político, não adianta você falar que você não quer se envolver com política, porque as decisões políticas elas vão afetar a vida de absolutamente todas as pessoas. Então, a boa política, aquela prática de entender, de ouvir, de ter o diálogo, de ter a construção, de pensar no objetivo final. Eu falo muito que eu respeito absolutamente todas as pessoas que são coerentes com aquilo que elas acreditam. Tem gente que entende que, para as pessoas viverem melhor, ela precisa de um Estado inchado, que tem que tomar conta disso, daquilo outro e de mais um monte de outras coisas. Sim. E por elas realmente acreditam que o resultado final vai ser na melhoria de vida das pessoas. Eu acredito o contrário. Eu acredito que num Estado mais eficiente, mais enxuto, e a gente tendo liberdade para as pessoas atuarem, provavelmente a gente tem uma chance maior de prosperar. Então, que o Estado ele deve atuar exatamente em algumas questões e fomentar alguns pontos para dar a oportunidade para o crescimento. E são visões completamente opostas, mas se você segue essa cartilha até o final por coerência e valor, você respeita uma opinião que ela é diferente da sua.
E isso é a boa política. Você respeita, você entende o que tem de positivo de um lado, o que tem de positivo de outra visão. Você pode fazer uma construção para que o resultado final seja o mesmo, porque no final das contas o que a gente quer é a mesma coisa. A gente quer que as pessoas vivam bem, sejam felizes, tenham dignidade, ganhem mais. Então, se o objetivo é o mesmo, tudo certo. A politicagem é quando a gente deixa isso de lado. Você deixa de ouvir e trabalhar em cima dos seus valores para algo que pode beneficiar você próprio, o próprio indivíduo ou um grupo específico e que o coletivo mesmo ele acaba sendo desassistido. Então, o que a gente mais vê é politicagem. Ou utilizar de políticas públicas para benefício próprio. Então, você faz um acordo aqui, outra colar, uma troca de favores que não são republicanas para um objetivo escuso, que não seja aquele das pessoas, do bem comum. E hoje as pessoas elas estão tão cegas ideologicamente falando que se perdem em narrativas e disputas ideológicas tão fervorosas que acabam esquecendo das pessoas, dos problemas reais. Eu falo muito que as pessoas estão discutindo qual banheiro que cada um pode, deve ter e usar e esquecem que 50% dos brasileiros não tem saneamento básico. Exatamente. A gente tem um percentual absurdo de crianças, centenas de milhares de crianças, que não tem banheiro na escola. Que loucura. Então, qual que é a prioridade da pauta? O que é politicagem, guerra de narrativas e o que é uma política pública importante, relevante? Isso é um diferencial significativo para a gente pensar. Quem que está pensando no problema real? Quem que está tendo a coragem para enfrentar e observar essas questões que não estão sendo trabalhadas hoje em dia? E eu estou disposta a fazer justamente isso. A entender o problema real para poder dar a solução de verdade. Eu não tenho paciência, talvez, para as conversas atravessadas. Quem muito fala e pouco faz, né, Bárbara? Exatamente. Eu sou absolutamente focada em resultados, ótimo, métricas, números e tudo mais. Olha, muito bom. E fica aí também, né, uma análise para você, né, para os nossos espectadores, analisar, avaliar se o seu possível candidato realmente faz política, vive a política, ou se apenas está envolvido na politicagem, né? Vale aí de análise para o pessoal. Exatamente. Quem quer mudança tem que também buscar mudança. Não adianta ficar nos mesmos de sempre. Faz sentido. Ainda, Bárbara, falando aí do seu histórico político, né? Durante esse período de longo aprendizado, fale pra gente aí quais foram os fatos, episódios mais marcantes. Nossa. Muitos. Imagina você que antes de assumir a Secretaria de Cultura e Turismo, eu era secretária de Comunicação adjunta e eu tocava junto com o governador Matheus Simões, à época vice, mas que já era encarregado dele fazer esse tipo de reunião. A gente acompanhava todos os projetos estratégicos do Estado. Então, são muitas marcas, são muitos aspectos muito relevantes. Muitos resultados. Inclusive, comunicacionalmente, era um dilema para a gente, porque é tão técnico o time do governo do Estado, que muito se falava assim, qual que é a bala de prata, sabe? Aquela coisa que estoura. Mas quando a gente via absolutamente todas as secretarias com entregas muito estratégicas e importantes, e às vezes menos perceptíveis aos olhos inicialmente, quando a gente pensa num programa de gestão, a gente trabalha um universo invisível, não só aquele que aparece. Sim. Mas tem algumas marcas que são interessantes, por exemplo, quando a gente entra no Carnaval de Minas Gerais,
que estava absolutamente, primeiro, pós-pandemia, que o governo do estado de Minas Gerais assume de volta e consegue esse protagonismo em um cenário que pós-pandêmico, mas também em que Belo Horizonte já ganhava um espaço importante, mas com um ticket médio baixo, com as pessoas não querendo consumir tanto na cidade, então agregando menos valor ali, e o interior do estado muito abandonado, muito solto, porque justamente a capital ganhou Foi concentrado ali. Concentrou ali. Então, como que a gente trabalhou o reforço do Carnaval de Belo Horizonte como estratégico importante, aumentando o valor para as pessoas que passaram a consumir o Carnaval de Belo Horizonte, então elas estão dispostas a pagar diárias mais caras, a frequentar restaurantes melhores, não só melhores, que eu falo assim, mas com deixar mais dinheiro na cidade para que aquilo retorne ali, para que não seja você saindo de casa com a sua bolsinha que você comprou no supermercado, mas que tem um apetite para poder comprar com os ambulantes locais, e ao mesmo tempo a gente fomentar o interior e devolver para o interior a grandeza que também funciona no carnaval no resto do estado, e a gente conseguiu fazer esse equilíbrio de uma maneira muito interessante. Então, acho que o case do Carnaval de Minas Gerais mostra muito da diretriz de descentralização, quando a gente vê o estado inteiro sendo ocupado no Carnaval, gerando emprego, renda e oportunidade dentro desse período, e também a capital conseguindo se manter como o carnaval mais seguro do Brasil, um carnaval que atrai cada vez mais turistas do Brasil e do mundo. Então, esse equilíbrio é um case de muito sucesso que eu guardo com orgulho, como uma entrega muito forte e uma imagem muito minha relacionada às entregas tanto da comunicação como na cultura do estado. Nossa, que bacana. E realmente o carnaval se tornou uma referência, né? Uma referência. Realmente, Carnaval da Liberdade. De uns anos para cá, o Carnaval de BH sempre esteve assim na lista dos mais cogitados, né, pelo público para poder passar. O que você acha que se deu esse sucesso todo do Carnaval de BH? Tem o Carnaval de BH, mas a gente não pode esquecer do interior. Sim. Porque, por exemplo, Diamantina volta a ter carnaval. Verdade. Forte, Ouro Preto, todas as cidades históricas. Como é que foi o carnaval aqui em Montes Claros? Foi bom, mas não foi tão forte igual em outros anos. O de Gramogol, né? Gramogol, que também era aqui próximo, na região do norte de Minas. Foi um sucesso. Foi um sucesso. A gente trabalhou muito com o Ítalo, que é o secretário de Gramogol, sobre essa questão. Então, assim, as cidades mais turísticas, a gente conseguiu fomentar também o carnaval do interior. De Januária bombou. Bombou de Januária. Nossa, foi incrível, todo mundo fala super bem, isso é bom, né? É muito bom. Legal. Então, assim, o Carnaval de Belo Horizonte, ele foi muito forte, eu já respondo a sua pergunta, mas também a gente conseguiu dar visibilidade para vários outros carnavais no interior. E dessa forma, com o quê? Com uma campanha de publicidade muito focada para o Carnaval de Minas Gerais, não só para o de Belo Horizonte, mas também outros carnavais nos últimos anos. A gente fez um trabalho com a imprensa também nesse sentido. Sim. E a gente, de várias maneiras, seja na própria cobertura do Carnaval, a gente saiu, por exemplo, de coberturas que não demoravam mais do que 3 minutos antes na Globo, para 2 horas inteiras cobrindo o Carnaval de Minas Gerais por parte da mesma emissora. Isso é um resultado estrondoso que desperta o interesse de outras pessoas para virem no próximo ano. Nossa, eu estou aqui, mas ano que vem eu quero estar em Minas Gerais. Os índices de segurança são muito importantes. Nós temos o carnaval mais seguro do Brasil. E sempre também entendendo o público regionalmente falando. Então, aqui no norte de Minas, Januária, Grão-Mogol, algumas outras cidades que foram bem trabalhadas também nesse aspecto, e inclusive com editais de fomento
e apoio e patrocínio focados na descentralização dos recursos também, para que isso pudesse acontecer. Bacana. E como funcionam esses editais? Talvez o público tenha esse interesse de saber melhor, né? Como você seleciona as cidades? Não somos nós. Público? Não. Como seria? Não somos nós que fazemos isso, mas existem as diretrizes de política pública do Estado. Então, o que se passa para as empresas é que para a gente, para o governo do Estado, é importante que haja descentralização desses recursos, que deixem de ficar só na capital. Um dado interessante é que antes da gestão Zema, 95% dos recursos para a cultura ficavam na Centro-Sul de Belo Horizonte. Nossa. E hoje a gente já passou de 60%, em muitos momentos chega a 70% dos recursos para o interior do Estado de Minas Gerais. Então, é um trabalho de fomento, de diretriz, de direcionamento da política pública, inclusive para as estatais. Mas essa seleção ela é feita, obviamente, cada empresa tem a sua liberalidade para atuação. Quesito, tranquilo, então. E que bom, né, que o povo está sendo mais visto, né, valorizado. No interior, né? Isso é muito bom. E a sua relação, Bárbara, com o norte de Minas? Você tem uma ligação forte e até mesmo a gente também tem pontos turísticos aqui interessantes. O que você pode falar para a gente? Vários. A família do meu marido, ou seja, a minha família, né? Família escolhida, é de Virgem da Lapa, ali, Araçuaí. Bacana. Então, é uma região que a gente tem um amor imenso e faz parte das nossas rotinas, né? A nossa família é daqui. Além de, obviamente, amigos espalhados. Ontem mesmo estive na casa da dona Lucinha aqui, que é da região, mas que hoje mora... Hoje não, né? Tem mais de 20 anos que ela mora aqui em Montes Claros e não tinha jeito de não estar. Com certeza. Então, somos gerazeiros. Isso é bom. Somos gerazeiros, entendeu? Quando eu vejo hoje sair do evento que está acontecendo, em que já se passou, conseguimos a regulamentação do requeijão moreno. Olha. Que é daqui, mas que... Aí eu vou falar de mim, né? Eu ponho o pé em Araçuaí, eu tenho que ir no mercado, e quem sou eu de não levar o requeijão moreno? É obrigatório. Obrigatório. E se eu não sair, eu tô aqui mostrando o meu último dia hoje, se eu voltar para casa sem a carne serenada e um requeijãozinho, meu marido, assim... Imagino. Meu marido cabe comigo. Fala, não é possível, você tem que ir no mercado. Da região. Exatamente. Então, Minas Gerais é um estado riquíssimo, que tem uma cultura diversa e muito, muito, muito interessante. A Cordilheira do Espinhaço passa por aqui. Sim. E esse é um projeto que eu tive a oportunidade de trabalhar dele, inclusive desde antes de ser secretária de Cultura e Turismo, entendendo como sendo um produto, a gente chama assim, um turismo estratégico para o desenvolvimento regional, inclusive. Sim. Então, passa por todo o norte de Minas também, a Cordilheira, Gromogol, e chega até a Bahia. Esse, eu diria que é um dos meus projetos que tem mais o meu coração, e eu entendo que a gente tenha aí um produto muito forte, apto para poder trazer turistas do mundo inteiro para cá. As pessoas elas vão para o Chile para ir na Cordilheira dos Andes. A gente no Brasil tem uma cordilheira incrível e que por muito tempo foi esquecida. Então acho que o norte de Minas, inclusive, entre todas as questões, tem a questão muito forte que a gente pode trabalhar dentro do Espinhaço, para além das cavernas do Peruaçu, porque vamos combinar, já é patrimônio do mundo. E em qualquer outro país mais sério, seria o lugar mais visitado do país inteiro, porque aquilo ali é uma joia. E a gente precisa de fazer com que o mundo conheça mais e melhor a questão do Parque do Peruaçu. É um grande desafio que a gente tem obviamente que tem uma questão logística e tudo mais que precisa ser superado, aí são outros assuntos
e que a gente tem que tratar, obviamente, cada um deles, mas que nós temos joias impressionantes, incríveis aqui. Com certeza. Das bonecas do Jequitinhonha, a carne serenada, que é um produto nosso. A mandioca na manteiga, e enfim, é uma riqueza gigantesca. O piqui, que muitos falam que são de Goiás, outros brigam que falam que é nosso. Gente, mas não precisa ser de um lugar ou de outro, é dos dois, entendeu? Isso. Mas o piqui tem aquela, né, do ame ou odeie. Exatamente. Ainda é uma polêmica. Tem a polêmica do pequi, mas o pequi é muito nosso. Tá certeza, aqui, como é que você vai falar? Gente, como é que você vai falar que o piqui não é daqui se o piqui tá aqui? Tá aqui, não tem como. Tem jeito. Não tem como. É desse jeito mesmo. Você falou aí sobre o parque, né, das cavernas do Peruaçu. A gente ia citar esse assunto já agora. Queremos saber, Bárbara, qual seria a maior dificuldade de realmente levar esse patrimônio gigantesco que a gente tem aqui? Claro, recentemente recebemos, né, prêmios em relação à grandeza do parque, prêmios até fora do país, como um patrimônio gigantesco, mas a gente sabe que ainda requer uma atenção maior esse espaço. O que você acha que falta realmente para ali a região de Januária ser mais vista e mais valorizada? Bem, para mim são duas questões importantes, dois desafios. Como eu disse no começo, eu entendo que o Estado ele tem que trabalhar em alguns pontos específicos e às vezes a gente tem que deixar que outros cuidem de outros assuntos que acabam por dar mais efetividade nas ações. Eu tenho absoluta convicção que a concessão do parque levaria para um caminho muito interessante. Eu já falo nesse assunto ali há mais de 5 anos. Olha. Que eu tento trazer isso à tona, mas, enfim, dentro da gestão federal que a gente tem hoje, talvez esse não seja a visão que eles compartilhem, né, da minha. A gente tem o caso, por exemplo, de Bitipoca e do próprio Itacolomi, que são parques estaduais que a gente conseguiu fazer a concessão, e de vários outros, tá? Que são de muito sucesso, de aumento de turistas com uma infraestrutura bem pensada. Então, a preservação, seja do patrimônio histórico, seja da própria natureza, ela também se dá com o uso adequado. Então, acho que uma concessão do parque nos colocaria em outro patamar, colocaria as cavernas do Peruaçu em um outro lugar. Imagine você que a Embratur, ela tem um país inteiro para promocionar. Sim. Então, os recursos financeiros, eles são divididos aos critérios deles. Não vou nem entrar nesse aspecto. Se você tem uma estrutura que já tem uma expertise disso, como, por exemplo, aconteceu com Foz do Iguaçu. Sim. Foz do Iguaçu foi concessionado. Tem um privado que administra aquele lugar. Aquilo ali é o produto dele, ele tem que estar bem conservado, senão ninguém vai, ele tem que ser promocionado, porque senão também ninguém vai, e aí ele não tem sustentabilidade econômica. Então, há de concordar comigo que se tiver uma empresa especialista nisso, tocando aquilo ali, ela não vai disputar com o Brasil inteiro na verba publicitária ou aonde que ele vai colocar o recurso dele de marketing. Exatamente. Então, para mim, é claro que esse deveria ser o número 1 de ação específica para aquela região prosperar e a gente conseguir trazer mais e mais gente estruturalmente falando. Então, a concessão do parque seria um primeiro ponto estratégico no meu ponto de vista. E a gente tem um segundo desafio, que ele é logístico e estrutural. Mas eu não tenho dúvida alguma que se você faz a concessão do parque, instantaneamente
os investidores da hotelaria vão olhar com outros olhos para a região e vão ter mais apetite para investir talvez numa estrutura hoteleira cada vez mais forte e também alimentação fora do lar, bares e restaurantes, atentos àquilo que está acontecendo por ali. Então, eles se retroalimentam, digamos assim. É um aspecto importante que acaba sendo suprido. Não tem hotel para eu ficar e aí eu não vou, ou não tem hotel porque não tem gente indo. Isso, de alguma maneira, estruturalmente, é importante. Mas eu estava falando de logística para chegar até ali também. Na medida que a demanda ela vai crescendo, vão crescendo também as oportunidades de deslocamento. Então, você tem que melhorar a infraestrutura para chegar no lugar, você tem que ter mais voos com mais frequência e regularidade em aeroportos da região. Aí as companhias aéreas podem ter mais apetite para poder fazer esse tipo de rota, casada com voos internacionais. Exatamente. Então, não necessariamente saindo só de Belo Horizonte, mas fazendo esse desenho a partir de um lugar que ele já tem uma visibilidade. Você vai construindo a estrutura a partir disso. Isso movimenta toda a economia ali da região. Movimenta toda a economia da região. Muda a cara, muda o cenário. E a gente entendendo a reforma tributária como está hoje, a possibilidade de trazer mais recursos, a forma como que os municípios vão passar a receber está muito vinculada ao consumo local. Então, não tem estratégia melhor do que você trazer gente de outro lugar para consumir na sua cidade. Sim. Então, o dinheiro que não está ali, é um dinheiro que vem de fora para consumir ali. Então, estrategicamente falando, seria muito importante a gente fazer esse grande movimento União, Estado, município com iniciativa privada para colocar as cavernas e o Parque do Peruaçu no lugar que é mais do que de direito. Sim, na vitrine que ele realmente merece. Olha, eu já tive a oportunidade de ir no Vietnã, que tem algumas cavernas similares. Nem se compara. Nem se compara. E o mundo inteiro vai lá e ainda tem que passear de barco para chegar. Não é barato, é caro, logisticamente falando, não é nada tão diferente do que a gente está falando aqui em Halong Bay. Todo aí. Olha e a gente, com isso aqui, a gente precisa de fazer esse grande movimento. Com certeza. Estou na expectativa do ano que vem a gente ter mudanças. Vai dar certo. Bárbara, você citou sobre a reforma, ainda sobre esse assunto. Então, fale para a gente um pouco aí sobre o fomento do incentivo ao esporte. Após a reforma tributária, passou por algumas mudanças. O que você tem a dizer em relação ao esporte? Na verdade, o esporte e a cultura vivem um momento muito delicado quando a gente pensa em reforma tributária. Sim. Eu, otimista que sou, prefiro ver o copo meio cheio e tentar fazer do limão uma limonada. O que acontece? O ICMS deixa de existir. Sim. Porque não vai existir mais ICMS no Brasil. Então, a lei de incentivo ao esporte baseada no ICMS não existe mais, na cultura também não existe mais. Ao mesmo tempo, o ICMS esportivo, o ICMS cultural e o ICMS turístico, que são verbas que as prefeituras recebem por atuarem nesses três setores. Sim. Então, eu não sei se todo mundo sabe, mas a prefeitura recebe um valor a mais de acordo com alguns critérios que vai batendo relacionadas ao ICMS. Eles também deixam de existir. Isso a gente está falando para um cenário muito curto, 2030. Verdade. Então, agora é a hora da gente trabalhar a reforma tributária para não só substituir o que vai entrar no lugar do ICM, para que a gente não perca o fomento à cultura, ao turismo e ao esporte, seja nas leis de incentivo, seja com repasse às prefeituras e construir um modelo talvez mais inovador, mais democrático, com acesso ao maior número de projetos possíveis dentro desse cenário. Então, a gente não pode esperar, é agora. É agora que a gente tem que trabalhar em conjunto para
tratar esse assunto com a maneira importante e relevante que ele merece. Sim. Porque simplesmente da noite para o dia, se a gente achar que alguém vai cuidar disso pra gente, não vai acontecer. Tem que ter pessoas que entendem do assunto e que sabem da importância desse fomento. Então, vamos fazer essa mudança. A reforma tributária, ela corta na carne o fomento ao esporte e à cultura, da forma como está posta hoje, e a gente precisa de trabalhar de uma maneira melhor. Vamos fazer isso de um jeito interessante e estratégico para que desburocratize muito também desse processo, que a gente automatize sistemas, que a gente crie critérios mais técnicos e não ideológicos, que os governos não possam escolher a partir de narrativas, ideologias, e sim atendendo critérios técnicos muito claros e transparentes, aonde que isso vai trabalhar, que tenha um impacto social maior, que seja descentralizado. Hoje, por exemplo, a Lei Rouanet, ela é concentrada em quase 70% no eixo Rio-São Paulo. Vamos aproveitar esse grande movimento, porque a gente precisa fazer alguma coisa, tem que ter alguém observando isso. Exatamente. Em Brasília, porque agora não adianta mais, essa decisão ela não é resolvida no âmbito estadual, ela é resolvida em Brasília. Vamos colocar a gente atenta a esse problema para a gente resolver e descentralizar também esses recursos, tanto do esporte quanto da cultura, e fazer uma grande ação para que isso desburocratize mais. Então, qual seria o maior desafio para conseguir almejar, né, alcançar esse resultado? Primeiro que a gente está falando de Brasília. Sim. Então, a gente precisa de ter gente em Brasília com sensibilidade para o tema. Sim. Quem que defende a cultura e quem que defende o esporte, quem que defende o turismo, que vai estar atenta a essas mudanças e a parar essas arestas dessa reforma tributária, que, na verdade, é um grande Frankenstein que a gente tem ali. E tem muita coisa para ser resolvida. Então, a gente precisa de ter os olhos atentos para isso. E é um grande trabalho que precisa ser feito entre o setor. Virar e falar assim, peraí, isso impacta a minha vida. Isso impacta o setor. A gente está em Copa do Mundo. Como que se dá a base? Como que ficam os clubes? Os clubes que desenvolvem atletas. Como que ficam os jogos escolares? Como que ficam essas questões? A gente está agora com uma oportunidade, em vez de chorar e ficar desesperado que o ICMS acabou, vai acabar e vai acabar mesmo, como que a gente constrói isso junto para que o fomento ao esporte, para que o fomento à cultura não fique desassistido. Ao contrário, seja democratizado, seja mais inclusivo, seja mais repartido, seja mais descentralizado esses recursos. Eu tenho várias ideias aqui, são muito técnicas, mas que a gente, de fato, precisa de executar. E a gente precisa do máximo de pessoas possíveis divulgando e se sensibilizando com esse tema. Certo. Como que a gente aumenta o recurso, aumenta o fomento de maneira inteligente, transparente e estratégica. Tudo inteligente, de maneira inteligente. E é exatamente essa uma bandeira que eu defendo, que a gente não pode desassistir o esporte nem a cultura. E como que a gente vai fazer isso num cenário de reforma tributária em conjunto? Eu tenho várias propostas, mas que para mim só fazem sentido se elas forem construídas coletivamente. Exatamente. Mas o que a gente não pode ter é achar que alguém vai resolver o problema para a gente, porque não vai. Exatamente. Bárbara, no início da nossa entrevista, você falou que a sua chegada, né, a sua entrada na política foi exatamente devido à sua indignação. Eu quero saber hoje, após essa vasta experiência aí na política, o que te deixa indignada? Nossa Senhora! São muitas coisas. Ter um presidente do Brasil condenado, corrupto, me deixa indignada. Ter uma justiça que não funciona ou que ela escolhe para quem funciona me deixa absolutamente indignada. Eu sou de Libra, então a injustiça é algo que me corrói por dentro. Sim. Então, quando a gente vê 2 pesos e 2 medidas para tudo, me deixa absolutamente indignada. Na hora que eu vejo um Supremo Tribunal Federal agindo e
colocando as pessoas com medo, as pessoas estão vivendo com medo de falar, me deixa absolutamente indignada, porque, em tese, a gente viveria num Estado democrático de direito. Quando eu vejo as pessoas presas por nada e outras soltas por muito, me deixa realmente indignada. Toda e qualquer injustiça me atinge de uma maneira muito, muito, muito forte. Uma revolta grande. Eu tenho uma revolta grande com a injustiça, sabe? De falar assim, cara, mas isso não é certo, não é justo. E o que a gente mais vê, e olha que eu sou advogada, o que a gente mais vê hoje é a justiça funcionando para alguns. E isso talha o meu sangue. Talha o meu sangue. E passar a mão na cabeça de bandido também me deixa indignada. Então, para mim, não tem dois pesos e duas medidas. Tem que investigar a tudo e a todos. Uhum. Essa cegueira, ela destrói o Brasil. Então, o passar pano para qualquer dos lados me deixa muito entristecida. E essa sensação de indignação tá muito por isso, porque eu vejo que as coisas não vão avançar se a gente continuar sendo torcedor e não executor de política pública de verdade. Isso me deixa muito, 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 muito indignada. Exatamente. Você deu sua visão aí agora sobre a situação do país, das governanças, e eu quero saber de você. No Estado, você acha que Minas Gerais está bem representada? Eu tenho plena convicção disso. O governador Romeu Zema é um cara íntegro, correto, reto. Então, nos últimos 7 anos e meio, ele desempenhou esse papel de uma maneira muito, muito, muito forte, coerente com todos os princípios e os valores que a gente sempre dividiu junto. Hoje, ele pré-candidato à presidência de uma maneira muito interessante, ele representa Minas Gerais também, todos esses valores e a nossa cultura, para um outro posto capaz e preparado para poder assumir esse desafio na presidência da República. Então, ele também representa Minas Gerais nesse lugar. E o nosso governador Matheus Simões, ele é uma das pessoas, se não a mais inteligente, competente, ética que eu conheço. Ele é impressionante. O Matheus Simões, ele é impressionante. Ele conhece a vírgula do Estado, do orçamento. Ele tem a força e a coragem para falar muitos nãos que às vezes ofende, as pessoas colocam numa posição de dureza, mas para você poder dar muitos sims, sim, vamos conseguir duplicar, sim, vamos fazer isso, é preciso de falar tantos outros nãos. Então, ele sempre foi essa pessoa firme, corajosa, porque conhece a fundo a estrutura do Estado, do governo de Minas Gerais. Então, para mim, não tem pessoa mais capacitada do que ele. E, ao mesmo tempo, ele tem dentro um coração generoso, leal e bom. Acho que é uma junção muito importante para tudo que a gente precisa de um líder, que ele é um líder e um gestor. Ele não é um ator de redes sociais que pula num buraco. Ele sabe o que precisa fazer para poder tampar o buraco. Mas sabe também que tem alguns buracos que tem que ser tampados primeiro, ainda que isso doa quem está do lado do buraco que ainda não foi tampado. Então, extremamente competente, habilidoso, caridoso também. Então, ambos representam Minas Gerais de uma maneira muito interessante e assertiva. Excelente, sensata a sua resposta. Agora, Bárbara, voltando para Montes Claros, né? Essa semana Montes Claros ela foi taxada aí, né, como a capital do estado, exatamente devido a Expo Montes, que é a maior feira agropecuária do norte de Minas. Então, os olhares aí estão essa semana para cá, para a nossa grande feira. Você participou de um evento aqui em Montes Claros, Festival Floresça, Café com Elas, que é um evento aí voltado para o fortalecimento do empreendedorismo feminino. Como foi essa experiência? Bem, primeiro que Montes Claros
hoje é a capital oficial do estado de Minas Gerais. Sim. Não é só uma questão de olhares. Maravilha. Mas que isso simboliza muito a atenção para todas as regiões do estado de Minas Gerais. Verdade. Muito complexo você também fazer uma gestão em 853 municípios num Não é estado fácil. que tem as dimensões da França, mas que você ainda precisa, você não tem a gestão completa porque o governo federal é ele que, enfim, divide competências dentro desse sentido. Então, os olhares estão merecidamente para Montes Claros, obviamente que no encontro da Expo Montes está acontecendo aqui. Primeira coisa, eu fiquei muito bem impressionada aqui com a cidade. Eu já vim várias vezes, tenho grandes amigos aqui, família inclusive, mas a cidade está um brinco, está muito legal. Melhorou bastante. Muito mesmo. Pujante, forte, com grandes investimentos que vieram para a cidade. Muitas farmacêuticas, né? Muitas farmacêuticas. Eu, inclusive, tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho isso na Invest Minas, na atração de investimentos para o estado de Minas Gerais, e a gente sempre apresentando os benefícios, obviamente, do norte de Minas, incentivando. Inclusive na Índia, estive na Índia para isso. Então, os olhares realmente estão focados para cá, não que antes não estivessem, mas que talvez nesse momento simbolize isso de uma maneira mais forte e estratégica. Sim. Eu tive no evento, né, e eu fiquei absolutamente encantada. Eu falo muito que as políticas públicas do Estado, elas só são efetivas se elas são trabalhadas em conjunto. E o que eu vi no evento de sábado de manhã, no Parque Canelas, né? Lindo, arborizado, foi um exemplo claríssimo disso. Quando eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou empreendedora para além de gestora também. E não tem maior política pública que a gente possa fazer do que dar voz e oportunidade para as mulheres, pensando necessariamente nesse campo de atuação. Então, ali, as mulheres tinham voz, tinham espaço e tinham oportunidade de gerar emprego e renda. Num espaço aberto, amplo, democrático e culturalmente falando incrível. Até o broche que eu estou usando aqui hoje, eu comprei. Olha só. Foi ali. Para além de outras coisas, né? Voltei com a mala cheia. Que maravilha, gente. Risoto no pote, que é prático, verdade, achei incrível. Verdade. Um trabalho de bordado nas folhas, maravilhoso. Tô até artesanal. Que bacana. Lindo. E, obviamente que cada caso é um caso, cada mulher, cada família tem a sua história, mas a política pública, a melhor política pública que eu entendo de prevenção, que gera autoestima, que gera empoderamento, no melhor das palavras, não admito nem que narrativas fiquem levando da gente nosso português, é justamente quando a gente tem a possibilidade de gerar renda. Então, uma mulher que tem a oportunidade de ter os seus produtos divulgados, então isso é muito forte no artesanato, na confeitaria, ela se sente forte o bastante para não tolerar situações complexas e ruins em todos os aspectos da sua vida. A gente que é mãe, por exemplo, coloca sempre os filhos em primeiro lugar. Verdade. E o que a gente pensa primeiro? Você acorda, você quer saber se tem o que comer, Sim. se comeu direitinho, se a escola está tudo certo para a escola. E para você fazer isso em paz, você precisa de ter a renda para poder garantir que a comida esteja na mesa e que a criança tenha condição de estar ali se desenvolvendo de uma maneira adequada. Isso é o mais forte para as mulheres. E, às vezes, para que isso aconteça, ela passa por cima de muita coisa. Sim. Ela passa por cima de uma violência verbal, de uma violência física, emocional muito grande. Ela fica completamente destruída, emocionalmente e fisicamente falando, para garantir a qualidade de vida dos filhos.
ou o próprio sustento. Então, eu acredito muito na força dessas redes de apoio, dessas construções, como um ator de prevenção às questões que envolvem a saúde mental e a ausência de prática de violência contra as mulheres. Porque quando elas têm autoestima, quando nós temos autoestima, a gente tolera menos ou não tolera, o ideal é não tolerar abusos que acabam por acontecer de outros públicos. E essa pauta ela não é de lado nenhum, ela é de todo mundo. Verdade. Então, aquele evento foi um exemplo claríssimo para mim de uma política pública bem executada. Várias mulheres empreendedoras tendo a oportunidade de apresentar os seus produtos, de vender e de criar renda e obrigatoriamente também autoestima, porque na hora que você chega, que você elogia, que você compra, aquece o coração para além do dinheiro, do Pix que está chegando. E foram milhares de pessoas no parque valorizando exatamente a cultura empreendedora das mulheres de Montes Claros e da região. Então foi lindo de ver. Quem não gostou muito foi meu bolso. Imagino. Ele deve ter sofrido um pouquinho. O bolso sofreu um bocado. Eu imagino. Mas realmente... Mas as mulheres agradecem, as empreendedoras. São exemplos claros de parcerias que dão certo. Bom, por mais iniciativas como essa. Por muito mais iniciativas como essa. Parabéns para a Cibele, para todo o time que estava envolvido. Natalia, secretaria, prefeitura. Ou seja, vários agentes juntos viabilizando esse tipo de ação. Então, acho que a gente tem que focar mesmo nessas mulheres que têm força, têm talento para entregar e que às vezes falta a oportunidade para se desenvolver. Com certeza, com certeza. Falando disso ainda, Bárbara, hoje devido à sua trajetória, não apenas profissional, até mesmo pessoal, você é sinônimo para muitas mulheres de força, coragem, é uma representatividade feminina realmente. Como é para você a sensação de receber tamanho prestígio? Sabe o que é engraçado? Eu vou sentindo isso com o tempo, né? Porque às vezes a gente não se dá conta disso. Verdade. Mas na hora que uma pessoa vira e fala assim, Bárbara, eu te sigo. Eu mandei aquele vídeo que você postou falando que você vai dar janta para as crianças e... independente da trajetória política, que as duas coisas são bênçãos, porque filho é bênção. Exatamente. Eu mandei para uma amiga minha que estava passando por um dilema importante e aquilo mexeu com ela também. Aí você ganhou mais uma fã. E aí aquilo eu falo assim, gente, olha só, a gente atinge, né? E hoje mesmo eu estava ali no evento com o governador e uma pessoa me abordou falando, Bárbara, eu adoro, você não tem ideia do tanto que impacta a minha vida. Olha, gente. Parece que eu estou descobrindo isso, sabe? Eu estou descobrindo. Ainda não caiu 100%. Não, mas eu fico feliz de inspirar positivamente tantas pessoas e tantas mulheres. Sim. Porque de fato é uma bênção. Verdade, a gente poder equilibrar esses pratinhos. E só a gente mudar a maneira como a gente enxerga, porque tem gente que fala assim, nossa, o peso, nós temos que dar conta, isso é um peso, é um peso. Se você vira a chavinha e vira e fala assim, não é um peso, é uma bênção? Exatamente. Talvez ajude as pessoas, tenha ajudado, pelo que eu estou vendo, as pessoas a mudarem um pouquinho o olhar disso tudo. Então, o meu trabalho, eu tenho certeza que traz orgulho para os meus filhos. E isso é exemplo que a gente dá. Eu tento dar dentro de casa. E acaba, nesse propósito político, eu acabo dando esse exemplo também para fora, que inspira mulheres. Exatamente. Outro dia na secretaria mesmo, enquanto eu estava secretária, uma servidora querida, ela falou com todas as letras, ela falou assim, olha, eu tenho filho pequeno, e eu achava que por ter filho pequeno, eu não poderia... eu não deveria querer sair do posto que eu estou hoje para assumir um outro.
que aquela oportunidade já tinha sido dada a ela e ela falava assim, não, eu tenho filho pequeno. Com você assumindo a Secretaria de Cultura e Turismo, na época, eu vejo que isso não é um problema. Porque hoje, gente, eu carrego meus meninos para tudo quanto é lá. Olha, gente. Carrego. Eles são pequenos? Eu tenho a Tereza de 5 e o Alexandre de 7. Que gracinha. Casalzinho, que bom. Eu tenho um casalzinho. Mas que eles perguntam, tá? Eles viram e falam assim, que você vai votar na minha mãe? Aí eu falo assim, meu filho pode pedir voto? Ainda não. Aí ele fala assim, não, mas é porque, mãe, a gente tá junto nisso. Seus maiores fãs. E aí você sabe que você tá trilhando um caminho certo. Mas eu ainda estou descobrindo essa história de influenciar, mas eu espero que possa, obviamente, que com responsabilidade, sendo positiva para as pessoas, para as mulheres entenderem que a gente pode ocupar o cargo que a gente quiser, sem vitimismo, por competência, por mérito. Se fosse para você deixar uma mensagem agora para as mulheres que estão assistindo esse podcast, qual seria, Bárbara? Uma mensagem para todas as mulheres que estão assistindo esse podcast. Isso. Independente de qualquer coisa, que a gente leve sempre o sonho que a gente tem. Não desistir mesmo daquilo que a gente acredita. E passar a enxergar, ser otimista mesmo, passar a enxergar as coisas pelo lado bom. Tem tanta mulher que não pode ter filhos, a gente poder ter filhos é uma bênção, sempre vai ser uma bênção, nunca vai ser um fardo. A gente poder trabalhar e poder exercer a maternidade é o melhor dos mundos. Vamos entender isso como uma maneira boa, positiva. Vamos nos posicionar, vamos entender que a gente dá conta, porque a gente dá conta. Com certeza. A gente dá conta de tudo e Com qualquer certeza. coisa. Então, vamos acreditar na gente mesmo. Acho que a mensagem no final, pode até editar esse vídeo. A mensagem final é: vamos acreditar. Isso. Acreditar na gente, acreditar no trabalho, acreditar na nossa força, na nossa potência, que quando a gente acredita primeiro, a gente passa isso para o mundo. E aí as outras pessoas passam a entender e conhecer esse lado forte nosso que está dentro de cada uma de nós. Eu não tenho essa força toda. Tem. Basta acreditar. Tem, Falou eu sei tudo. que tem. A gente é multi. Verdade. Isso é bênção. Sim, amém. Você já enfrentou algum desafio pelo fato de ser mulher na política? Então, Ela deu uma respirada, gente. eu acho interessante que em várias situações, muitas vezes eu sempre fui a única mulher do dispositivo, a única mulher da viagem, enfim. E eu passei a achar engraçado, sabe? Algumas situações. Eu falei, deixa ele pensar, isso não tem problema não. Eu tô fazendo o meu trabalho direitinho aqui, Muito sabe? bem. E sempre achavam muito que eu era a garota do recado e não a que tinha o poder de decisão. Sim. Teve uma reunião especificamente, eu não vou nominar quem, mas com um prefeito de uma grande cidade, com secretários municipais de um município importante, e estava eu e o secretário Leônidas. E eles não me cumprimentaram com as mãos, assim. Aquela coisa bem, tipo assim... Bem distante. Bem distante. Pessoas mais velhas também. Aquele negócio que está mais enraizado. Sim. E durante toda a conversa, não tinha um direcionamento de olhar para mim, assim, diretamente. Era sempre no Leônidas e o Rafa Valadão, que era o assessor institucional da Secretaria de Cultura e Turismo. Na época, eu estava como secretária adjunta de comunicação. Certo. Então, as palavras não eram direcionadas para mim em nenhum momento naquela reunião. E o Leônidas ficou muito incomodado com aquilo. Nossa, ele percebeu. E aí ele falou assim, tudo que vocês estão falando aqui para mim, e não estão prestando atenção aqui do lado na Bárbara, quem resolve é ela. Ela que assina o cheque, ela que... Jeito de falar, tá, gente? Quem vai resolver é ela. Então, se eu fosse vocês, prestavam atenção na pessoa que está do meu lado e conversaria e ouviria o que ela está tentando falar para você. Que choque de realidade. Moça. Imagina o clima. Depois daquilo, aí fez assim, tchum!
Todo mundo já virou e olhou. Sabe quando vira as cabeças? E presta atenção, olha, não sabia. Achei que você ainda estava lá na Investimentos. E se eu tivesse? O olhar mudou, então, na hora. Como é que você não cumprimenta, sabe? E aí, no final das contas, ainda pegou na minha mão assim, minha filha, conto com a sua ajuda. A humildade. Então, teve esse aspecto que foi muito interessante. Mas várias reuniões que eu fazia, e quando aí eu vou lembrar até do Rafa de novo, porque o Rafa era quem me acompanhava como secretária de Cultura e Turismo. Ele, homem, eu, mulher, e me reunindo com vários prefeitos. Eles não olhavam para mim. Eles olhavam para o Rafael. Eles pedindo as coisas para mim, vários deles. E olhavam para o Rafael. E aí eu ria. Nossa, que acho que foi não. Mas assim, não me incomoda. Eu presto atenção, não me abalo. Porque no final das contas, quem está tomando a decisão de fato sou eu. Mas era corriqueiro isso dentro do ambiente. Mas não me incomoda. Com o tempo as coisas vão acontecendo. Só te fortalece. Não, de verdade que não me incomoda. Isso é eu sou objetivista. Filosoficamente falando, eu sou objetivista. Então, eu não deixo que isso me incomode. Eu presto atenção e falo assim, tadinho desse moço, ele ainda não entendeu que não é o Rafael que vai tomar a decisão. Exatamente. Com todo respeito ao Rafael, que a decisão vai passar por mim. Sim. E paciência, sabe assim? Mas eu vivenciei por muitas vezes isso, mas sem peso. Eu não coloco isso como um peso. Que bom, isso é muito bom. Meu governador, os meus governadores confiaram em mim a esse papel. Então, imagina a potência. Que bacana, Bárbara, isso é muito bom. Se deixar, a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando, porque haja assunto, né, Bárbara? E a gente tricota. Verdade. A gente já está encaminhando aí para a parte final do episódio de hoje, mas antes, Bárbara, o nosso público enviou algumas dúvidas, sugestões, né? A gente abriu uma caixinha de perguntas nas nossas redes sociais e agora é o momento da participação popular. Eu vou ler algumas dúvidas aqui dos nossos internautas e você pode ficar à vontade, tudo bom? A dúvida de uma internauta foi sobre a questão da diversidade cultural e econômica. Essa internauta quer saber, Bárbara, como equilibrar o crescimento e também a preservação das identidades regionais. Eu acho que a gente tem um exemplo aqui no Norte de Minas muito claro disso. Uma coisa ela não é impeditiva da outra, muito antes pelo contrário. Quando a gente consegue trazer um público, por exemplo, de um turista de negócios. Ele veio para Montes Claros para poder visitar uma farmacêutica X. Mas todas as pessoas hoje buscam experiência aonde que elas estão. Eu falo por mim. Eu cheguei aqui e falei, estava cansada. Vou dormir de uma vez ou vou comer alguma coisa antes? Eu falei assim, vou comer uma carninha de sol de Montes Claros. Isso é identitário da região. Isso é uma preservação da cultura local e que pode ser experimentada por muitos e que vem também para um propósito de negócios. Não falo nem que eu vim por negócios, minha situação é diferente, mas grandes empresários e toda essa dinâmica pujante de uma cidade que, economicamente falando, ela se desenvolveu bastante, ela acaba sendo ainda mais reconhecida. A parte cultural acaba sendo mais reconhecida por isso. Olha, eu estive em Montes Claros e lá tem uma carne serenada incrível. E aí eu até não aguentei, fui no mercado, peguei e trouxe para casa para a gente poder tentar fazer igual. Bacana. Enfim, elas não são antagônicas, muito antes pelo contrário. Eu sou do time que acredita que a preservação ela se dá com o uso. Eu já falei isso sobre os parques, falo isso muito sobre os bens de patrimônio histórico e a cultura faz parte disso que a gente tem também. Então, se tem mais gente que vindo aqui, ainda que seja por outros propósitos, a gente consegue laçar essas pessoas para conhecer e valorizar também os outros aspectos culturais que a gente tem. Verdade. Gente, cá para nós, ela postou uma foto dessa porção
carne de sol com mandioca, que depois eu vou querer saber o lugar, viu? Tava bonita. Então, e o lugar chama Mapa de Minas. Conhecido demais, você tá doido. Então, aí, foi ó. lá. Tava boa, tava boa. É, muito bom. Vamos para a próxima pergunta, então. Você tem sido apontada aí, né, como pré-candidata. O que te motiva a dar esse próximo passo e quais as bandeiras você pretende defender? Bem, a motivação para mim é clara. Acho que a gente precisa de uma mudança geracional quase no país hoje para a gente poder fazer mudanças específicas. Então, a minha maior motivação é ajudar a segurar esse barranco que está desmoronando atrás da gente, para que mais pessoas, quando a gente segura, a gente consegue ter outros que vão, de fato, atuando nas mudanças que a gente precisa fazer, que elas são muito grandes, elas são culturais, inclusive, dentro do país. Quando eu falo cultural, eu não estou falando da cultura... eu estou falando da cultura mental mesmo, das pessoas entenderem de qual que é o comportamento e a mudança que a gente precisa de ter. Quando a gente vê centenas de Coca-Colas sendo arrancadas, tendo seus rótulos arrancados para obtenção de figurinha na Copa do Mundo, a gente entende claramente que é muito mais grave do que a gente imagina. A gente não pode ser condescendente com nenhum tipo de conduta antiética e imoral. Então, levar esse propósito de mudança é o que me incentiva a querer estar nesse lugar. Obviamente que não adianta só eu querer, mas foi a pergunta que foi feita, mas eu também tenho que me sentir capacitada para tal. E eu já até falei aqui que hoje eu me sinto absolutamente preparada para ocupar esse espaço de maneira técnica, racional, pragmática e também com muito amor, com muita alma dentro desse princípio. Quando a gente fala de bandeiras, eu tenho princípios e valores muito fortes. Então, não deveria ser uma bandeira, mas ser anticorrupção é algo muito forte para mim. Eu não consigo entender como que existem deputados que comemoram à frente das câmeras o arquivamento de uma CPI. Gente, uma CPI é para investigar, não é para julgar nem condenar ninguém, é para investigar. Por que você está comemorando que foi arquivado uma coisa? Você está comemorando... Eu só consigo imaginar, porque você está com medo do resultado daquela apuração. Então, eu não consigo entender isso. Então, isso é muito forte dentro de mim por causa dos meus princípios e dos meus valores. Mas, obviamente, tem outras bandeiras que são tão importantes quanto. Eu falei muito sobre a questão do olhar, da sensibilidade, pela questão que a cultura, o turismo e o esporte passam hoje em razão da reforma tributária. É muito mais amplo do que eu falei ali quando eu falo sobre lei de incentivo, fomento, repasse para os municípios, do que antes seria o ICMS. É muito maior do que isso. A gente, da reforma tributária como está posta hoje, eu te falo que a gente não vai ter mais logística aérea no país, porque as companhias aéreas elas vão triplicar o montante pago a nível de impostos. Essa conta vai ter que chegar para alguém, e se a gente quer o desenvolvimento turístico do país e de negócios em si, isso não vou falar nem que é um tiro no pé, é um tiro na testa, no coração. Então, tem muitas questões relacionadas à reforma tributária que nos exigem um olhar e uma atenção muito atenta. E elas passam pelo desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais. Verdade. E do Brasil. Verdade. E eu entendo que o turismo, a cultura e o esporte são agentes importantíssimos para essa transformação de mentalidade e também para a transformação da realidade das pessoas. A diversificação econômica passa por muitos desses lugares também. Então, é um olhar mais técnico, mas sem perder a alma, sem perder o coração e a sensibilidade para alguns assuntos que, de fato, transformam a vida das pessoas. Eu acho muito vazio as pessoas quererem falar assim, bem, eu vou ser o deputado da Casa Animal. Gente, quantos projetos? Você tem que votar o deputado? Ele tem que votar todos os projetos. Tudo que chega, ele tem que votar ali. Então, talvez eu seja a pré-candidata do bom senso, da sensatez, da razoabilidade, da gente ter a bandeira de defender o que importa e o que impacta de verdade sem populismo barato.
Eu não me conformo com as pessoas que vão mudando a sua opinião ao vento. Então, eu sou a mesma Bárbara de sempre que defende, que tem muito claro tudo isso dentro de mim. Então, é essa transparência que eu quero levar a Brasília e incentivar com isso a que outros tantos também passam a exercer essa função que é de representante do povo. Gente, representante do povo, olha que coisa forte, importante e bonita. Mas de uma maneira coerente, harmônica e, ao mesmo tempo, técnica e capaz de se atentar para os problemas reais, para as coisas que de verdade impactam a vida da gente, sem guerra de narrativas. Perfeito, muito bem respondido. Agora vamos já aí na parte de encerramento para concluir a última pergunta. Bárbara, na sua visão, o que a população espera hoje de um representante político e o que diferencia uma boa atuação pública? Acho que eu acabei respondendo no meio do caminho, né? Sim. Eu falo muito que a gente tem que diferenciar os torcedores de lados de visões políticas antagônicas. Então, eu acredito muito que o cidadão observador, ele está cansado de conversa fiada. Então, acho que as pessoas mais querem de um representante seja uma pessoa que seja de fato transparente e que tenha um olhar atento para aquelas necessidades específicas. E isso não se dá dentro de um gabinete em Brasília. Isso só acontece com quem escuta, com quem é aberta, com quem é acessível. As pessoas muitas vezes me perguntam, falam assim, não, mas com quem que eu falo? Eu falo assim, cara, fala comigo. Você não precisa falar com outra pessoa. Fala comigo. Eu quero ouvir, eu quero entender. Eu quero vivenciar isso. Então, eu quero entender melhor. Então, quem entende melhor o problema, talvez tenha uma solução mais assertiva para a solução daquilo que de verdade importa. Então, eu acho que as pessoas querem isso, as pessoas querem ser ouvidas, elas querem ter os seus problemas reais resolvidos e não serem meros espectadores e torcedores de um lado ou de outro. A maioria das pessoas quer transparência e quer a solução de problemas. E eu quero ser a porta-voz justamente disso, da sensatez, do bom senso, de quem acredita e tem preparo para resolver os problemas. Eu sempre fui ponte. Olha, então, para concluir, né, e complementar essa fala sua, deixo uma mensagem direta para Montes Claros e todo o norte de Minas. Me dá vontade de falar assim, ô moço! Muito bem. Porque eu fiz, ô moço! Porque eu acabo falando muito isso por causa da família. Então, assim, vamos pensar junto, vamos trabalhar junto, vamos entender as demandas que vários setores têm. Vamos acreditar que é possível fazer uma política diferente, que se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que agir diferente. Eu sou difícil de olhar na câmera porque eu gosto de olhar no olho. Então, vamos acreditar que é possível fazer uma política diferente, trazer a renovação, um olhar mais atento ao que realmente importa pro norte de Minas, pro estado de Minas Gerais e pro Brasil. Os problemas, eles são muito similares. A gente só tem que saber tratar eles de uma maneira muito adequada. Então, contem comigo, com a minha transparência, peguem o meu número do celular, me chama para a gente conversar e fazer essa construção junto de quem quer e acredita na mudança. Com certeza. A Bárbara, então, eleita, vai estar sempre aqui na região do norte de Minas, sempre olhando para nós, né? Vai ter carne serenado? Sempre, então não pode faltar. Bárbara, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Com certeza esse episódio de hoje vai tirar dúvidas, né, de muitas pessoas e também esclarecer, vai poder conhecer um pouquinho melhor de você, não é mesmo? A gente agradece a sua participação. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bacana. Obrigada mesmo, Imagina. prazer. Ficamos felizes com isso. A você agradeço a sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.